Olá, bom dia. Falaremos sobre a suspeição do juiz. A suspeição é causa de nulidade absoluta. No artigo 101 do Código de Processo Penal está dito que, uma vez reconhecida a suspeição por exceção, serão nulos todos os atos considerados. Naquele dispositivo, o sentido de nulidade é de tornar sem efeito, de suprimir do sistema, de tornar inválido, ou seja, de colocar um sinal negativo na validação dos atos processuais. Então se cuida de uma consequência jurídica necessária. Por outro lado, o artigo 564, inciso 1, prevê que ocorrerá nulidades nos seguintes casos e coloca no mesmo nível, em seu inciso 1, a incompetência, a suspeição e o suborno. Na verdade, os elementos tendentes ao impedimento, em números clausos fechados, a suspeição em números abertos e mesmo a incompatibilidade e a incompetência afetam o que denominamos elemento estrutural do ato processual. Estrutural porque é o juiz que está no vértice da produção das normas individuais e concretas de um processo. Nós saímos do abstrato, que está na legislação, e colocamos na sentença, enquanto elemento autêntico de interpretação das normas jurídicas. Então o juiz tem que ter uma cognição límpida, né? Nós falamos que a atividade dele, cognitiva, deve ser isenta de comprometimentos. Ou seja, ele deve ser, no início do processo, um elemento ignorante em relação aos fatos, e o aprendizado se dá pelo processo do conhecimento. Então, toda vez que ele se antecipa e, por exemplo, participa de investigações ou toma ciência de fatos anteriormente a decidir com o propósito de se inclinar em relação a um ato ou outro, nós teremos um ato eivado de vício, um ato que será prejudicado pelo elemento de parcialidade. A imparcialidade, então, é um desinteresse. E esse desinteresse deve ser aferido não apenas de maneira objetiva e concreta. Nós falamos que a suspeição ela diz muito respeito ao aspecto subjetivo, não só do juiz, mas daquele que é o destinatário da jurisdição. Então queremos que o juiz não seja apenas imparcial, mas que ele pareça imparcial em relação às suas condutas. Essa é a ideia que converge com outra, que é uma teoria aurida de outros ramos do nosso conhecimento e desenvolvidas por autores como Aury Lopes e o Ruiz Ritter, que é a teoria da dissonância cognitiva. Nós não desejamos que o juiz seja aquele que já tem uma expectativa em relação à prova em um determinado sentido. Não, muito pelo contrário. Ele tem que ser o ignorante em relação aos fatos e o seu conhecimento deve se dar por intermédio do devido processo legal. Então, a suspeição tratamos como um elemento extremamente grave e muito mais grave que a própria incompetência, porque ela afeta não apenas o aspecto estrutural e sintático, funcional, também pragmático da concretização do direito, mas afeta sobretudo um sistema denominado acusatório constitucional, que requer que as partes elas estejam com as suas funções delimitadas, circunscritas, e que o juiz seja aquele elemento de proteção das garantias e aplicação do direito de uma maneira correta sob os aspectos da lógica e do raciocínio do pensamento humano. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.